Bom, então é um enorme prazer que eu, em nome da Sociedade Brasileira de Lógica, convido a Valéria de Paiva a falar um pouquinho, que é do Instituto Topos, né? A falar um pouquinho sobre as iniciativas que ela tem sobre comunicação em lógica, essa coisa que é tão difícil de fazer e ela faz tão bem, né? Então, lembrando que esse é um evento para o Dia Mundial da Lógica de 2022 e o nome do nosso evento é Falando em Lógica, 3 pontinhos. Então, os 3 pontinhos agora estão com você, Valéria. Então, a primeira pergunta, né, já que a gente vai falar do blog, né, For All, primeiro, né, que é uma das iniciativas que você tem, eu queria saber como é que surgiu essa ideia, quando que ela surgiu, como é que ela nasceu? Muito obrigada, Elaine, por me convidar para falar sobre essas coisas. Eu acho, como você sabe, eu gosto muito de falar. O seu problema vai ser me manter calado, me fazer parar de falar. Mas com certeza. O blog existe desde 2011 e ele tem duas razões para começar. Primeiro, que eu estava dando um curso de lógica que a gente chama, que em Stanford a gente chama de Baby Logic, lógica para crianças, né, para bebezinhos, em 2011. E eu estava dando o mesmo curso, querendo dar o mesmo curso de início à lógica para o pessoal da Universidade de Santa Clara, mas assim, o curso para o pessoal de filosofia em Stanford era para gente que estava fazendo a graduação, enquanto que o curso em Santa Clara era para gente no mestrado. E no mestrado era um mestrado de engenharia de computação, então era uma coisa assim, o texto base era o mesmo, mas as ênfases eram bem diferentes. Então, eu queria fazer um blog que eu conseguisse botar os dois lados da história, porque o texto que eu estava usando é um texto bem razoável, que é também bem tradicional em Stanford, que é o do cara que depois virou o Prevost, o John Etchemendy, e do Bauweiss. E eles tinham aquela coisa de fazer essas coisas mais computacionais, né? Então você tem um sistema computacional que ajuda também ao professor a poder, né, a dar muito exercício, mas vai poder ser corrigido automaticamente. E isso, então, foi minha razão para criar o blog. Mas isso é uma das razões, né? A segunda razão é um pouco diferente, que é essa história de que eu estava trabalhando num sistema de busca, né? Fazendo um competidor para o Google, chamado Cool, e fazendo essas coisas você percebe o alcance da internet, ou pelo menos eu percebi um pouco tarde, isso foi em 2008, mas nessas alturas foi quando eu me dei conta assim, do alcance da internet e da dificuldade que pessoas que nem a gente, que gostam de lógica e gostam de matemática, têm de se comunicar com o resto da sociedade. Então, assim, essa história de trabalhar no CUL, de ver como é que as coisas eram percebidas por uma grande maioria da população, foi uma das coisas que me fez pensar, bom, eu acho que é melhor eu escrever um pouco mais sobre por que a gente faz as coisas que a gente faz, tentar fazer as coisas que a gente faz serem mais divertidinhas, mas, como eu disse para você outro dia, fluffy, mas que nem unicórnios, essas coisas, sabe? Então, foi daí que veio essa ideia. E, na verdade, o blog serve para outras coisas também, né? Para mim, por exemplo, ele serve para eu pensar um pouco melhor nas coisas que eu estou fazendo e não me confundir demais entre os meus vários projetos, porque a gente vai acumulando projetos de coisas interessantes, né? E aí, às vezes, a gente esquece um e fala assim, meu Deus, esqueci, esse negócio está parado aqui. Então tem essa vantagem extra para mim. Mas é isso, assim, daí que vem. Ótimo, então aí você também já falou qual que era o público-alvo quando você pensou, né? Ou seja, para quem que você estava pensando em fazer o blog naquela época, né? Isso É, mudou com o tempo? Ou... Claro que mudou, porque... o blog, o nome do blog é For All, né, que é de onde vem a palavra forró em português, né? Então é para todo mundo. O blog, a ideia era para ser para todo mundo, de computação, de filosofia, de nada, né? de língua, de linguística e tal. Esse era o alcance pretendido. Mas eu acho que não tem esse alcance todo, não, sabe? Eu acho assim que é bem... Ah, assim, só tem 40 pessoas que seguem, então não é muito poderoso.
E, assim, eu acho que às vezes eu percebo quando as coisas estão ficando mais... quando as pessoas estão gostando mais, quando eu tenho que remover uma porção de pessoas tentando vender coisas no blog. Então, toda vez que alguém faz um comentário tentando vender alguma coisa, eu tenho que ir lá e remover, e aí eu percebo que as coisas estão... que tem mais gente olhando ou não. É meio engraçado isso, né? Você medir pela quantidade de spam que você ganha. Isso é legal, interessante. Pois é, eu nunca fiz um blog na vida, apesar de que a gente tem em conjunto Lógicas Brasileiras, que também, além de tudo, é um blog, né? Claro que eu sei que você escreve no blog, eu imagino como é que você faz a coisa, mas o blog ele é um pouco diferente de uma página, né? Porque uma página é uma coisa mais estática, né? Enquanto que um blog você tem que ficar escrevendo constantemente, né? Porque se você deixa o blog esfriar, as pessoas deixam de ir, deixam de acompanhar, esquece que existe, né? Com qual frequência você escreve no blog? Como é que funciona a estrutura de um blog? Como é que é ser Bom, uma como é blogueira? que funciona de verdade, né? Eu posso dizer como é que funciona o meu, que é falso, assim, que funciona, como eu estava te dizendo, para coisas diferentes, né? Eu acho que para eu manter ele de verdade, assim, se a minha profissão fosse ser blogueira, eu acho que eu tinha que escrever uma vez por semana, no mínimo, para manter, como você disse, manter as pessoas ligadas nos assuntos. Mas isso requer uma dedicação que eu não consigo fazer, porque, assim, agora deixa eu usar aqui um pouquinho o seu espaço para dizer que a gente está lançando esse instituto super importante para mim, chamado Topos Institute, que é um lugar onde a gente pensa em usar matemática e lógica e type theory, e proof theory, essas coisas todas, para o bem da humanidade. Então, é uma coisa super difícil de levantar, né? de construir. Então, assim, eu estou super enrolada no momento. Escrever blog post é uma dificuldade, assim, né? Aquela coisa assim, domingo de noite. Tá bom, tá na hora, escreve 10 minutos de blog writing aqui, de tentar encontrar umas fotos, porque a coisa mais difícil, uma das coisas mais difíceis para a gente é essa coisa de como é que você ilustra as ideias, né? Porque blog posts, que nem fio de Twitter, você tem que ter muito mais imagem do que escrita, né? E as nossas coisas são, em geral, conceitos e tal, matemáticos, não são assim muito bonitos. A gente tem que inventar maneiras de fazer a parte visual. Então, essa é a parte que dá mais trabalho. Pois é, eu nem imagino como é que deve ser. Tem toda essa parte visual, né? Igual você está falando, que é diferente também. Eu não tinha me atentado para isso, é interessante. E já que você levantou a bola do Topos Institute, bora falar de outras iniciativas, né? Para a gente terminar o papo. Tem o Women in Logic, tem o Topos, que vocês também fazem toda essa parte de comunicação. Me fala um pouquinho de tudo que está passando pela sua cabeça, tudo que você anda fazendo. O Mais ou problema dessa menos, né? coisa é que Tudo eu não sempre dá. esqueço alguém. Eu sempre esqueço alguma coisa, alguém, e eu depois vou ficar me sentindo super culpada. Mas vamos lá, vamos tentar falar das coisas. Porque eu acho assim que, para mim, uma das coisas mais importantes é essa história da workshop que a gente tem, chamada Women in Logic, que já está na 6ª edição. A 6ª edição vai acontecer como parte do FLOC de 2022 em Israel, em Haifa, se tudo der certo, presencial, se não der certo, virtual mesmo. E isso essa é uma atividade super importante, porque eu acho que a gente começou ela pensando que os ambientes STEM, os ambientes de ciência, tecnologia, engenharia e matemática são muito pouco receptivos de mulher. Então, a gente se sente sempre diferente de uma maneira não muito agradável em muitas dessas ocasiões. Então, é sempre legal, quer dizer, eu descobri, eu sempre tinha achado que isso era uma bobagem, que a gente está falando de lógica, não tem nem que pensar em se é homem, mulher, trans, lésbica, o que for, a gente
não estou pensando muito assim, não é festa, não é coisa, não é paquera, não é esse tipo de coisa, é para o assunto que a gente está pensando. Mas, na verdade, faz uma diferença bem grande e as pessoas se sentem um pouco felizes em muitos desses ambientes, então a gente resolveu fazer um ambiente onde as pessoas se sentissem mais à vontade. E isso parece que está realmente falando para as pessoas, então os nossos números são cada vez melhores em termos de gente, as pessoas estão vindo sempre as workshops, cada vez mais entusiasmadas, e então a gente está tentando manter uma coleção, eu digo que o Women in Logic é um coletivo, somos várias mulheres fazendo várias coisas, várias propostas de trabalho, todas elas nessa direção de melhorar a nossa interação nesses espaços predominantemente masculinos. Então, a gente tem a workshop, a gente tem o Facebook Group, a gente tem a conta no Twitter, a gente tem várias tentativas de coleções de dados que sejam importantes, e isso, na verdade, está funcionando, então, particularmente hoje, essa semana, tem notícias boas, porque a gente tem uma lista chamada Mulheres na Lógica, e que é dividida por continentes, a gente tem que arranjar alguém na Antártica, qualquer dia desses, e essa nossa lista, nossa tentativa de quando as pessoas dizem que não tem mulheres porque não conhecem ninguém, a gente quer dizer, não, tem 500 mulheres aqui, você não consegue encontrar uma que vá falar na sua conferência. Então, a gente tem essa lista e essa semana, em particular, eu recebi 2 mensagens. Uma menina dizendo que muito obrigada por criar a lista, ou que eu não criei, que quem criou foi a Catarina, mas eu tenho mantido ela ao longo dos tempos. Então, ela foi chamada para ser invited speaker numa conferência, porque o nome dela estava na lista e a pessoa que estava procurando também me mandou uma mensagem dizendo muito obrigada pela lista, porque assim eu consegui encontrar uma pessoa com as características que eu queria, e mulher, que eu não conhecia, não tinha a menor noção, não era a área dela e tal. Então, essas coisas, eu acho que esses tipos de atividades funcionam eventualmente. Mas é sempre aquela situação, né? A gente dá 3 passos para frente, 2 para trás. Não, tem que ficar vigilante o tempo todo, né? É isso. Mas o trabalho de divulgação e o trabalho de formiguinha e tudo, é super bem feito, super bem-vindo, né? Ô, Valéria, todo mundo, né? Ser mais assim, dividido, shares, né? Então, essa é a nossa dificuldade, é tentar... a minha dificuldade, pelo menos, é essa, de tentar... Não é para controlar, mas é simples coordenar esses trabalhos, e a gente espera ter uma notícia muito boa agora, vindo, de repente, para depois de amanhã. Então, fiquem atentos, que tem notícia na parada, tem notícia boa vindo. Opa, muito bom. Ô, Valéria, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, eu sei que você é uma pessoa super ocupada, obrigada tanto pela entrevista, quanto por tudo que você tem feito, é impressionante a quantidade de coisas que você consegue fazer ao mesmo tempo, coordenar, quantidade de ideia que você tem por segundo, realmente, musa inspiradora total e completa para o final da vida. Joga no meu time, né, Elaine? Tá, muito obrigada a você por falar essas coisas lindas, mas a gente sabe. Obrigada, Valéria. Obrigada, Elaine. Tchau, tchau.